Bom dia. Bom dia. Além da artilharia do Brasileirão, a gente estava vendo aqui agora há pouco que o seu histórico em clássicos de gols é bom esse ano. Segundo os nossos cálculos, 7 gols em 8 clássicos agora em 2015. Mais uma boa oportunidade neste domingo? Eu acho que é sempre importante. Eu costumo dizer que os retrospectos faz bem, né? Até antes de começar o jogo, né? Eu acho que eu costumo afrontar cada partida de uma maneira diferente. E eu acho que é importante você fazer gols em clássico contra times grandes, que isso te dá também, te coloca em muita evidência, adquire respeito. Eu acho que isso na prática vai ser muito difícil, porque é um grande time, sempre foi assim, mas eu acho que eu estou preparado, venho demonstrando durante esse ano o que eu posso fazer e como posso ajudar o time, e espero fazer gols novamente e que contribuam para a gente somar pontos, para a gente conseguir os 3 pontos, que é o que a gente vai atrás. Eu acho que é um jogo muito complicado, um adversário difícil, mas é um clássico e nós estamos bem preparados para isso, para que no domingo a gente consiga fazer um grande jogo. Ricardo, bom dia. Bom dia. O Santos, agora com um técnico novo, venceu o primeiro jogo, mas ele teve muito pouco tempo para trabalhar antes do jogo contra o Figueirense, né? O que vocês estão percebendo de diferente, não julgando quem é melhor e quem é pior, mas de diferente do trabalho do Dorival que está sendo feito essa semana? Olha, Bruno, eu acho que tivemos, semana passada, acho que um dia, um contato, e fizemos uma preparação e fomos para o jogo, né? O fato é que vocês têm acompanhado que durante uma semana de tempo para você fazer um trabalho e organizar e preparar o time, isso conta bastante, né? E o Dorival ele já conhece a casa e está conhecendo os jogadores no dia a dia, né? E tem assim ajudado cada um de nós com a sua forma de jogar, com a forma de orientar o atleta, de posicionamento. É o estilo dele, né? É a primeira vez que eu trabalho com ele, mas percebi isso, que ele tem buscado muito isso, a conscientização de que nós precisamos funcionar de forma bem sincronizada, cada movimento, cada jogador sabendo o seu posicionamento dentro de campo, quando a bola está do lado direito, qual é o posicionamento do time, quando a bola está na frente, quando a gente decidir esperar o adversário no nosso campo de defesa. Enfim, eu acho que isso tem sido o que vocês têm visto na semana. Muita posse de bola, que eu acho que o nosso time é um time muito rápido e leve. Em qualquer momento do jogo, a gente, com a bola no pé, com certeza a gente vai conseguir espaços, vai conseguir criar situações de jogos. Então, o que eu tenho percebido é que ele tem dado muita importância e tem enfatizado muito a necessidade do time estar bem compacto e funcionar de uma forma bem sincronizada, cada um preenchendo o espaço e o time fazendo um bom balanço, porque o time com a bola já demonstrou que é um time de muita qualidade. Agora, não podemos negociar de forma alguma na parte defensiva, que todos ali precisam cooperar para que depois a gente consiga os resultados positivos, porque certamente virão, porque o nosso time é um time de qualidade, o nosso time faz gols praticamente todos os jogos, e o importante é a gente não levar gols. E esse posicionamento tem ajudado bastante. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre a questão da formação. Primeiro jogo do Dorival Júnior, ele testou uma formação, vocês venceram por 3-0, e agora ele tem um retorno do Renato, que pode ficar no lugar, então, do Paulo Ricardo, né? O que isso muda para você e ajuda na questão de ser já um jogador experiente, de dividir as suas responsabilidades? Isso ajuda para você? Ou chega a atrapalhar em alguma forma, porque muda novamente a formação? É bom o time já engatar com a mesma formação sempre? O que pode acontecer contra o Palmeiras? Olha, eu acho isso muito natural, faz parte da profissão, né? Eu acho que nós fizemos um grande jogo frente ao Figueirense. O meu posicionamento continua o mesmo, né? Não muda nada. A gente continua jogando, principalmente na parte ofensiva, com os 2 jogadores nos extremos e eu ali como centroavante. E o Paulo ele fez um grande jogo naquela função. Para mim, eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo depois do jogo, porque realmente ele fez uma grande partida. Soma bastante, porque é um jogador versátil, pode jogar de zagueiro, pode jogar no meio-campo.
E se o Renato entrar, poxa, o Renato para mim, é um dos melhores jogadores da posição. É um cara experiente, é um cara que tem um bom passe, é um cara que, com uma palavra, ele consegue posicionar o companheiro do lado, se posiciona muito bem e soma bastante. É um capitão, é um líder dentro do nosso elenco e ficamos felizes por estar com ele novamente no campo, trabalhando e se sentindo bem. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, principalmente para o treinador, que pode contar com um jogador dessa experiência. Então, eu acho que o posicionamento ali, ele sabe com quem ele pode contar. Obviamente que os jogadores são responsáveis e aquele que jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Ricardo, você já declarou que não está surpreso com o teu desempenho no futebol brasileiro, nesse retorno. Mas você ambiciona mais, além do coletivo, da situação do clube, individualmente, você acha que dá para ser artilheiro do campeonato, manter essa média? Esse é o meu objetivo. Até porque, se eu conseguir esse objetivo, eu tenho certeza que o nosso time ele vai crescer muito mais ainda durante a competição. Eu digo no lado individual, né? Mas coletivamente a gente tem o Gabriel, a gente tem o Giovani, a gente tem o Lucas Lima, que são jogadores que acabam chegando e fazendo gols também, né? Isso aconteceu no último jogo, né? Gol do David Braz, gol do Gabriel, gol do Lucas Lima, e eu não fiz gol. Eu acho que o time precisa disso. Eu acho que o time precisa ter essas variantes. A gente acaba dividindo essas responsabilidades. Por exemplo, eu ficava muito chateado quando fazia o gol e a gente perdia. Para mim, não soma. Individualmente, legal, a gente vai somando, vai fazendo gols, mas o coletivo tem que sobressair. Esse é o êxito gostoso do futebol, tem que ser coletivo. Para mim, né? Obviamente, alguns pensam diferente do que eu, mas, para mim, o prazer do futebol é o êxito coletivo, porque aí cada um aparece, tem a oportunidade. Não se pode, um time como o Santos, depender de um único jogador. Eu acho que é importante a gente ver o Gabriel fazendo gol, ver o Lucas Lima fazendo gol, e, consequentemente, o Giovani vai ser, e outros jogadores serão, mas a minha meta e o meu objetivo, com certeza, é fazer muito mais gols. Eu já falei isso no início do ano, já falei isso antes de começar a competição ou durante o Campeonato Brasileiro, que o meu objetivo é brigar pela artilharia do campeonato. Eu acredito que, se assim for, o nosso time vai crescer muito mais e, a partir do momento que a gente começar a deixar essa zona desconfortável, a gente vai começar a olhar lá para cima e esperamos que, no final da competição, a gente possa estar em uma posição melhor do que estamos hoje. Ricardo, o noticiário dá conta aí que o Santos está 2 meses com salários atrasados. Eu fiquei sabendo que, na semana passada, ou retrasada, o presidente juntou todo mundo para prometer, tal dia, quarta-feira passada, nós vamos pagar tudo que está atrasado. Aí, na segunda, que seria essa, vamos pagar tudo que está atrasado de premiação. Chegou quarta-feira, nada entrou. Chegou segunda-feira, nada entrou. Aí, outra promessa provavelmente vai ser feita. A situação já é desconfortável, mas essas promessas que não se cumprem prejudicam ainda mais? Eu acho que é agravante, mas não é determinante para a situação do time hoje na tabela, tá? É agravante pelo fato de que nós somos funcionários do clube, e não só nós atletas, mas como vários outros, os que cuidam do campo e os que cuidam ali da cozinha, os que cuidam da limpeza do CT, enfim, dos alojamentos. Mas é uma situação que nós já discutimos entre nós, conversamos com a diretoria, e eles estão empenhadíssimos em resolver essa situação, porque eles também entendem que já passou do prazo, e as coisas, quando vão acumulando, fica muito mais complicado depois para você conseguir solucionar. Mas esperamos e acreditamos que em breve vai estar tudo resolvido e já não teremos mais que ficar falando sobre essa situação, porque sempre que a gente toca nesse ponto, existem os mais maliciosos que vão pegar uma frasezinha e vão colocar lá que a gente está reclamando dos salários atrasados, e as pessoas vão assimilar ou vão entender que o rendimento do time é por causa dos salários atrasados. Não tem nada a ver. É agravante, mas não é determinante
para essa situação. Tá? Nós estamos numa situação ruim na competição, pelo que nós fizemos durante a competição até aqui. Mas aqui está cheio de profissionais honrados, todo mundo está aqui de manhã no horário, chega antes, termina o treino, faz o seu trabalho de recuperação, vai para a academia, fica aqui no campo até o final. Então, todo mundo sabe da índole, do caráter dos jogadores que tem aqui, e ninguém vai ficar gritando ou falando que a situação precisa ser resolvida o quanto antes, porque tem pessoas capacitadas que podem resolver isso e estão empenhadas em resolver essa situação. A volta do Renato é bom também, porque o Marcelo Fernandes dizia que era necessário ter um pouco mais de jogadores cascudos para determinados momentos. No meio-campo, pelo menos, vai ter essa volta do Renato. E, para esse clássico, a gente percebe que, possivelmente, o Thiago Maia deve continuar no meio-campo e o Zeca também na esquerda. 2 jogadores que têm poucos jogos como profissional ainda. Como fazer passar tranquilidade para esses atletas para não cair em pilha? A gente teve, por exemplo, o Paulo Ricardo no clássico, na final, que acabou sendo expulso no começo do jogo. Como é que é o trabalho de vocês, mais experientes, para tratar com esses jogadores? Olha, a situação do Paulo é completamente diferente. O Paulo fez um jogo espetacular, jogou todo o primeiro tempo, foi muito bem. E no segundo tempo, infelizmente, acabou sendo expulso em uma jogada em que era inevitável. Ele foi acompanhando até o final e eu acho que não conta. É um jogador que já está acostumado a jogar mais e está, psicologicamente, eu acho que muito preparado para isso. Quanto aos demais jogadores, o Thiago, o Zeca, eles jogaram contra o Figueirense, e o Thiago vem jogando bastante. É um jogador de 18 anos, 17, 18 anos, que eu, o Renato, Elano, o Braz, o Erley, os jogadores mais experientes, a gente tem o tempo todo conversado com eles. Porque esses meninos eles têm muita força, muita vontade, só não sabem controlar isso. E obviamente, para ele, isso é muito importante, que tenha jogadores experientes do lado que ficam falando para ele, agora vai, agora não vai, quando for, calma, controla, não precisa ser desse jeito. Então, é um jogador de muita qualidade que vai crescer muito. E o Santos, historicamente, sempre foi assim, sempre colocou meninos para jogar. O Gabriel, 18 anos, e ele joga, e não tem problema, e a gente conversa, e a gente vai dando informação. Então, acho que isso não vai pesar. É um atleta que, obviamente, está sendo agora utilizado muito como titular, e aí acaba se acostumando com essa ideia de que ele vai estar jogando sempre, e aí, naturalmente, ele vai controlando um pouquinho mais a ansiedade, controlando um pouquinho mais a força na hora de dividir uma jogada, na hora de tirar uma bola. Eu acho que isso faz parte dessa transição, né, que vem da base para o profissional. E o que eles depender de nós, nós vamos dar todo o suporte para eles, assim como o Zeca também, que fez uma belíssima partida. Eu acho que são jogadores muito talentosos e que vão nos ajudar bastante. Você falou, né, do seu objetivo de buscar a artilharia do campeonato, né? São 8 gols em 13 rodadas do campeonato. Você trabalha com projeção, algo do tipo assim, tem um objetivo, não sei se dentro do campeonato, você já foi o artilheiro do Campeonato Paulista, mas na soma, eu pretendo até o final do ano marcar tantos gols. O Ricardo Oliveira trabalha dessa maneira, ele pensa nisso, quero fazer tantos gols ainda nesse Campeonato Brasileiro, que com essa quantidade de gols ninguém me pega na artilharia? Isso, para mim, fica muito na minha cabeça, né? Eu nunca fui um jogador de externar essas coisas, porque a responsabilidade é minha, e quando eu falo isso, eu crio muito mais expectativa por parte de vocês, né? E quando, às vezes, as coisas podem acontecer de não ir bem, a gente é muito mais cobrado. Mas, obviamente, eu tenho. Isso é a minha motivação, tá? A minha motivação é ter uma meta para chegar lá no ano, por exemplo. Acho que, se não me falha a memória, eu não lembro exatamente os números de jogos, mas são, até aqui, 20 gols na temporada, né? Se não me falha a memória, desde janeiro. 20 gols. Então, é um número bom, que não me satisfaz, e que eu tenho certeza que muitos virão ainda, mas, com certeza, eu tenho um objetivo, tenho uma meta e vou atrás dela, até porque é aquilo que eu falei aqui, que os gols venham e que o time continue crescendo dentro do campeonato.
Bom dia, Ricardo. Bom dia. Gostaria que você falasse um pouco desse reencontro com o Palmeiras, né, time que vocês enfrentaram na final do Campeonato Paulista, e levando em consideração que talvez o momento seja o oposto. Se o Santos chegava na final do Campeonato Paulista como favorito pela campanha, hoje as coisas estão invertidas, né? O Palmeiras em cima da tabela, num momento muito bom, e o Santos tentando se recuperar. Então, eu queria que você falasse do reencontro com esse aspecto. Olha, eu falei aqui que seria um jogo muito complicado. É um clássico, é um time que na tabela está em um momento muito bom, mas no Campeonato Paulista também deram o Palmeiras como favorito para ganhar o título. Até o primeiro jogo, o Palmeiras era o grande favorito. Eu vivi muito isso, eu vivi isso intensamente, todos os bastidores, e deram o Palmeiras como o grande favorito para o título. Aconteceu ao contrário. Eu acho que um clássico é diferente. Tudo muda. Dentro do campo é diferente, a atmosfera. A gente vem de um jogo bom, ganhamos em casa 3 pontos, não tomamos gols, ganhamos de 3-0, um time muito difícil, bem equilibrado defensivamente pelo Argel. Foi difícil furar o bloqueio. É assim, a gente vai enfrentar um time aguerrido, um time com jogadores de muita qualidade, motivados dentro do seu estádio, empurrado pela torcida. É a atmosfera que todos nós gostamos. Então, lá dentro da competição, eu acho que ali não tem favorito. Na prática, tá? Obviamente, por parte de vocês, fica aquele momento que o time está melhor, o outro chega num momento não muito bom, mas na nossa cabeça não pesa isso, não. Ainda que fosse inverso a nossa situação e o Palmeiras estivesse embaixo, eu acho que um clássico era completamente diferente. Eu acredito que ganhando um jogo desses é uma oportunidade única para a gente ganhar confiança e começar a olhar lá para cima, assim como foi. E nós esperávamos que, a partir daquele jogo contra o Corinthians, as coisas pudessem melhorar. Não encaixou, mas o Corinthians veio aqui como favorito, em uma situação um pouco melhor do que a nossa, né? Não muito, mas veio com um pouco melhor, e nós acabamos ganhando. Então, o clássico é especial e é diferente. Ricardo, bom dia. Bom dia. Você falou sobre o atraso no salário, que é agravante, mas não é determinante, que o que é determinante é o que vocês têm feito em campo. Eu queria saber exatamente o que é determinante, então, para o Santos estar nessa situação na tabela do Campeonato Brasileiro dentro de campo. O que a gente tem feito em campo. E o que é? A gente não tem conseguido os resultados positivos. Eu acho que é só isso. A leitura do futebol é muito simples e fácil. Às vezes nós que queremos complicar. Às vezes a gente diz que o futebol a gente precisa ter confiança. Só existe confiança no futebol quando se ganha. Pode jogar bem, a bola pode bater na trave, pode ser o artilheiro do campeonato. Não ganhou, a situação é essa. Ganhamos um jogo de 3-0, onde poderíamos estar muito mais felizes do que estamos pelo desempenho coletivo, mas a gente continua lá na zona de baixo, na zona de rebaixamento. Isso é o futebol. Mas o time, quando iniciou a temporada, estava com problemas de salário. E o time jogou de uma forma muito diferente. E aí, o que aconteceu? Fomos campeões. Mas foi determinante? Não, foi determinante a atitude. A atitude foi diferente. Aí, depois, o presidente, a diretoria, resolveu toda essa situação, sabendo que era muito agravante, porque já tinha muitas coisas pendentes, não comigo, mas com os atletas que estavam aqui. Então, o futebol é isso. A leitura do futebol é muito simples. Às vezes a gente costuma dar muita volta e criar algumas situações que eu, particularmente, já estou habituado com isso. Mas, para mim, o que dá confiança são os 3 pontos. E, assim, quanto mais ganhar, mais confiança, mais tranquilidade te traz. Abre muitas oportunidades também para patrocinadores, para o clube, para gerar recursos. Então, isso é o futebol. O futebol tem que ter isso, tem que ganhar. Não adianta jogar bem, não adianta fazer um gol por jogo, não adianta ser o artilheiro, se não ganhar, e o time ficar numa situação dessa. Aí acontece o que vocês viram aqui, o torcedor vindo aqui, vindo cobrar os jogadores, o que está acontecendo. Então, isso é futebol. E aí o time vai dar uma outra cara no domingo, ganha de 3-0, um time corre o tempo todo, um time compacto, não leva gol. Nunca mudou o futebol, é a mesma coisa. Então, agravante a situação de não pagar os salários é agravante, mas não é determinante pelo resultado dentro de campo. E o que determina o resultado dentro de campo é a forma que a gente afronta, é a forma que a gente joga. E eu acho que o jogo do Figueirense essa é a base, e nós não podemos mudar esse estilo.
Então, esperamos daqui para frente continuar em uma ascensão dentro da competição, para que a gente comece a sair dessa zona complicada e começar a olhar lá para cima da tabela.